no seu rádio o programa Viva a Vida, com muita informação para toda a família. Preste atenção, vamos juntos escutar o que a Pastoral da Criança vai nos falar. Viva a vida, viva a vida, é a voz da Pastoral da Criança, levando uma mensagem de amor, paz e esperança. Pastoral da Criança, para que todas as crianças tenham vida em abundância. A Pastoral da Criança apresenta Viva a Vida, um programa com dicas e informações sobre saúde, educação e cidadania. Viva a Vida, um programa feito especialmente para você e sua comunidade. Pastoral da Criança. Alô Brasil, está no ar o programa Viva a Vida da Pastoral da Criança. Obrigado pela sua audiência. Hoje vamos conversar sobre um tema bastante delicado, que é o luto gestacional, neonatal e infantil. Fique com a gente. A morte de um filho, em qualquer fase do processo de gestação, é algo que não tem precedentes e que vai impactar em diferentes aspectos da vida familiar. Para conversar sobre esse tema, está aqui a doutora Larissa Madruga Monteiro, médica pediatra e neonatologista que trabalha em UTI neonatal e é paliativista. Ela trabalha em Curitiba, Paraná. Doutora Larissa, explique para os nossos ouvintes o que é o luto. O luto é um processo que se inicia após a perda de alguém ou algo que é muito caro, é muito importante. Existe um processo emocional, na minha experiência com luto, principalmente com famílias que perdem seus filhos, né, onde essa família vai se reestruturar, ela vai ressignificar essa morte dessa criança, e esse processo é um processo existencial, não existe tempo. Doutora Larissa, qual é a diferença do luto gestacional, neonatal e perinatal? Então, o luto gestacional é o luto que acontece quando uma gestante e a sua família perdem o seu bebê em qualquer um dos momentos da gestação. O luto perinatal acontece quando a perda se dá a partir da 22ª semana de idade gestacional até o 7º dia de vida desse bebê, após nascimento. E o luto neonatal é quando você perde o bebê após o nascimento ou até o 28º dia de vida dessa criança. Doutora Larissa, quais são as fases do luto na perda de um bebê? Esse processo de luto é único para cada família. Então, antes a gente achava que existia, passo a passo, as fases do luto. Hoje, tem famílias que passam por todas as fases no mesmo dia. Tem famílias que perdem o filho, mas já vieram de um processo de luto já com o diagnóstico daquela doença. Então, já conseguiram ressignificar a vida dessa criança e após o óbito dessa criança, elas já se encontram já no momento de entendimento, já de gratidão à vida dessa criança. Tem famílias que passam pela raiva, passam pela barganha, passam pela tristeza profunda. Eu vejo hoje que o processo de luto, ele é único, e ele é muito individual para cada pessoa e cada família. Doutora Larissa, quais são as consequências da não elaboração do luto para a saúde mental da mãe? Então, às vezes, essa mulher, que acabou de perder o seu filho, se ela não consegue elaborar bem esse luto ou passar por esse processo de luto de uma forma adequada, ela pode sim acabar evoluindo um quadro de doença de saúde mental. Então, por isso a gente tem que estar muito atenta aos sinais que essa mulher oferece para a equipe de saúde, para que a gente esteja bem atenta a esses sinais que ela pode estar evoluindo para um quadro de depressão mais grave, até às vezes com pensamentos suicidas, com uma ansiedade um pouco mais grave. Doutora Larissa, como elaborar o luto?
A elaboração do luto, ele começa principalmente ali na gestação. Então, muitas vezes essas gestantes, elas têm algum diagnóstico de alguma doença fetal que a gente entende que existe uma possibilidade que essa criança faleça após nascimento, ou a gente entende que essa criança não tem como viver muito tempo, vai ter uma vida limitada. Ali começa o processo de elaboração do luto. Então, eu acho que um dos primeiros passos é lá na gestação ou até na fase neonatal de você dar abertura para que essas famílias consigam falar, consigam conversar e consigam dizer como que elas se sentem em relação ao que elas estão passando. Também mostrar para elas a importância delas de vivenciar tudo que elas querem vivenciar na gestação. Se querem fazer chá de fralda, podem fazer. Se quiserem tirar foto, devem fazer. Devem ir criando memórias dessa criança para que essa criança consiga se vincular a essa família. E isso faz com que esse processo de luto se dê de uma maneira que a gente entende que existe um menor risco para que o luto acabe evoluindo para uma doença de saúde mental ou alguma outra situação assim. E depois que a criança falece? Então, quando as nossas crianças elas falecem, tanto na fase gestacional ou na fase perinatal ou na fase neonatal, a gente oferece um tempo dessa criança com essa família, né? Para que haja a despedida dessa criança com essa família. E a gente deixa essa criança o tempo necessário até que essa família consiga se despedir. Com suporte tanto espiritual, com suporte psicológico e com o apoio inteiro da equipe. Programa Viva a Vida, sempre junto com você. Doutora, quais são as formas de apoio emocional durante a perda gestacional? A principal atitude que todos nós temos que ter quando existe uma perda gestacional é a presença e escuta. Porque muita gente acaba se afastando dessa mãe, né? Então, ela precisa ter um lugar onde ela possa falar como ela se sente, né? Onde ela possa falar sobre o bebê dela. Nem sempre precisa se falar alguma coisa para essa gestante, porque muitas vezes a gente fica tentando tirar a dor do outro e acaba tendo falas que às vezes não são bem escutadas por essa gestante, tipo, ai não, mas você vai ter outro bebê, fique tranquila porque você é nova ainda. Isso dói no coração dessa mãe porque ela não quer outro bebê, ela queria aquele bebê. Também apoiar aquela mãe no sentido de, eu posso ajudar você com seus outros filhos, se quiser eu faço um almoço para você, eu arrumo sua casa, para que essa mãe ela consiga se sentir amparada, acolhida pela família e sustentada pela família. Isso é muito importante. Estamos falando do sofrimento da mãe, mas há também o sofrimento do pai e de toda a família, não é, doutora Larissa? A gente sempre faz reuniões com o pai, né? Porque o pai, ele também sofre. Muitas vezes ele sofre calado, porque ele precisa ser o porto seguro dessa gestante. E muitas vezes essa gestante ou essa mãe dentro da UTI, que tá com esse bebê na UTI, não consegue, fala assim, nossa, mas só eu tô sofrendo porque ele não fala nada. Então, geralmente, na grande maioria das vezes, o homem, ele sofre calado, porque ele entende que ele tem que estar firme e forte para dar sustento à esposa. Então, a gente traz esse pai, conversa com esse pai. Eu acho que todos têm que também, da família, tem que amparar esse pai que está em sofrimento também, igual a mãe. É um sonho que se acabou, né? Doutora Larissa, como criar espaços mais empáticos de acolhimento? O que pode se fazer são esses grupos de apoio. Então, existem os grupos de apoio das mães que perderam seus filhos. Então, as mães se apoiam uma nas outras. Mas a gente sempre pode criar um lugar de acolhimento em todos os lugares. Ou ter equipes de apoio dessas gestantes nos lugares onde, identificamos que uma mãe perdeu um bebê. Então, quem que vai ser essa equipe que vai poder acolher? E, pelo que eu vejo, a pastoral da criança consegue fazer esse trabalho também. Então, é isso, é ir lá, perguntar como é que estão, se podem fazer alguma coisa, se ela quer conversar, eu acho que é isso. Doutora Larissa, a senhora poderia falar um pouco sobre a Lei 15.139 de 2025, que instituiu a Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental? Então, ela é uma lei federal que agora começou a ser válida a partir do dia 25 de agosto e que tem um objetivo a humanizar o luto materno e o luto parental. Então, essa gestante que chega no hospital com uma perda, tanto no período gestacional, tanto no período perinatal, ou aquela mãe que perdeu o bebê da UTI,
Na hora que ela interna, viram que esse bebê faleceu, tá em óbito. Ela vai ficar num quarto sozinha. Ela não vai ficar no quarto com outras mães com seus bebês. Vai dar um tempo para ela ficar com esse bebê, para ela poder se despedir dessa criança. Vai ser oferecida a possibilidade de tirar fotos, pegar uma impressão da mãozinha, do pezinho, uma mechinha do cabelo. A gente vai oportunizar pessoas da família para virem conhecer essa criança. A gente vai perguntar para essa família se ela quer um ritual religioso. Vai ser dado um apoio psicológico para essa mulher, né, para que ela consiga lidar com esse processo de luto que já começou, né? Então é todo um suporte de amparo, um suporte emocional para aquela mulher que perdeu o seu filho e também para a família. Ó pedaço de mim, ó metade exilada de mim, leva os teus sinais, que a saudade dói como um barco que aos poucos descreve um marco e evita atracar no cais. Vamos conversar agora com a Maria Inês Monteiro de Freitas, coordenadora nacional da Pastoral da Criança. Maria Inês, como a Pastoral da Criança ajuda as famílias na mobilização de uma rede social de apoio às famílias? Olá, queridos ouvintes. A Pastoral da Criança orienta e acompanha gestantes e familiares de crianças recém-nascidas com grande zelo e carinho. É muito triste quando uma criança morre. Para que isso não aconteça e grandes traumas do luto abalem as famílias, todos precisam se unir. A gestante fazendo um pré-natal de qualidade, o parceiro acompanhando e dando apoio, as políticas públicas garantindo acesso e serviços adequados para que as crianças nasçam bem, e a sociedade também servindo de suporte para que nenhuma mãe ou família tenha que chorar a morte de um filho por causas que podem ser prevenidas. Só o amor é capaz de dar a vida e encontrar uma saída pra esperança vir de novo a cada novo amanhecer. Hoje está aqui a Joselina Cardoso Pacha, líder e coordenadora da Pastoral da Criança da Paróquia Santo Antônio Maria Zacaria. Ela atua na comunidade Renascer, Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Joselina, como os líderes da Pastoral da Criança podem acolher e ajudar a diminuir o sofrimento das mães e das famílias que sofrem com a perda de um bebê durante a gravidez? A gente vai encontrar essa mãe, vai acolher essa mãe e escutar, vai respeitar o luto dessa mãe. Se ela quiser falar alguma coisa, a gente vai ouvir. Se ela não quiser falar, nós vamos estar ali do lado dela, dizendo, nós estamos aqui. E sempre dizer a essa mãe que ela pode contar com a pastoral. E se tiver a oportunidade de falar para ela alguma palavrinha, a gente vai dizer palavra de incentivo, sinal de esperança para ela, mostrar para ela que Deus é o autor da vida e que ela pode contar conosco. Viva a vida! E chegou o momento de ouvirmos a palavra amiga de Dom Frei Severino Clasen, arcebispo de Maringá, Paraná e presidente da Pastoral da Criança. Olá, amigos e amigas do Viva a Vida. A perda de um bebê durante a gestação ou logo depois que ele nasce causa uma dor imensa na mãe, no pai e em toda a família, mas atinge principalmente a mãe. Por isso, é muito importante oferecer apoio, acolhimento e ser presença, para que ela possa expressar sua dor e os seus sentimentos. Que Deus abençoe e console a todos que passam por esse momento difícil. Que o Senhor vos abençoe. Porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim.
O programa de hoje está terminando. Obrigado pela sua audiência. Participe você também do programa Viva a Vida. Anote aí, radio@pastoraldacrianca.org.br. Um grande abraço a todos e até o próximo Viva a Vida. Até lá, pessoal. Você ouviu o programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança, organismo de ação social da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Pastoral da Criança.